Olá, supervisores! Hoje eu estou aqui com o acesso da nossa colega de lá para mostrar a funcionalidade do portal de supervisor escolar. Este portal ele derivou do portal de secretário escolar, só ele tem funcionalidades específicas para a supervisão, né? Tirando toda a parte de documentação que a secretaria tem. Eu vou iniciar mostrando os ícones superiores do canto direito, porque já é bem importante, porque as pessoas que não usam o portal, ele não deve estar logado no ano de 2021, então nós temos que sempre cuidar o ano que estamos trabalhando, né? Todo ano, quando troca, a gente tem que entrar no menu opções e também trocar para o ano vigente. Então, o primeiro ícone desse canto é o início, essa tecla a gente aperta quando quer retornar para essa tela inicial mesmo. Tá? O segundo, então, é o em opções, onde eu disse para vocês que a gente cuida do ano vigente. Então, vocês vejam que aqui já estava em 2020, então o supervisor que abrir seu portal e que não estiver no ano de 2020, pode colocar, só clicar o cursor ali, colocar o cursor ali e acrescentar. Né? Ao lado aqui já está escrito anual, então lembrando que nossos cursos de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio são cursos anuais. Quem vai utilizar as demais opções, primeiro semestre, quando chegar lá no segundo semestre, somente a Escola Técnica Municipal Farroupilha, porque ele vai ter o curso da EJA, que é semestral, e também os cursos pós-médio, técnico em Química e técnico em Segurança do Trabalho. Os demais sempre trabalham no período anual. Antes de eu clicar em alterar e a gente voltar para a tela para mostrar os outros itens, aqui também é a tela onde eu consigo alterar minha senha. Então, o supervisor que entrou no seu portal, ele adquire a senha padrão 123456 e clicando na segunda aba, ele vai poder alterar a sua senha. Então, ele digita a senha padrão, que foi dada, e depois coloca a nova, repetindo para confirmar. E salva. Então, são essas duas abas que a gente tem nesse item opções aqui. Então, eu vou trabalhar com 2021 anual. Ao lado desse item de opções, eu tenho o item suporte. Esse item suporte eu vou mostrar ele bem detalhado, porque os supervisores eles auxiliam muito, tanto professores quanto alunos e pais, quando tem algum problema na escola, ou com algum problema de acesso, alguma atividade que não esteja enxergando. Então ele pode conversar com a empresa Educar Web, relatando esse problema, ou também se ele vislumbrou uma melhoria que vá auxiliar na sua prática, pode informar aqui através do suporte. Um clique no item suporte, ele abre uma segunda aba que parece uma aba de e-mail, parece que abre um e-mail. Eu vou fazer aqui o logoff, eu vou sair dessa tela para mostrar para vocês como é que vocês entram, tá? Então, quando clica ali no ícone de suporte, vai abrir esta tela, onde o login é o e-mail institucional da escola. Eu vou simular aqui a EMF Josué, triunfo.rs.gov.br. A senha é comum, a senha padrão, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E entro. Tá? Então, entrei na minha tela, na minha central de atendimento da Educar Web. Aqui nessa tela, se tivesse alguma chamada em atendimento, constaria aqui logo abaixo desses itens, onde mostra abertura, título, término previsto. Então, aqui no caso da Josué, ela não tem nenhum chamado em aberto. Como é que eu incluo esse chamado? Aqui no canto esquerdo tem um sinal de mais. Passando o cursor nele, diz assim, ó, abrir chamado. Dou um clique e vai abrir uma tela como se fosse de um e-mail mesmo. Aqui eles informam de que tudo que eles fazem respondem ou tem alguma dúvida para conseguir fazer a solicitação, resolver a solicitação que foi informada, eles perguntam através do e-mail institucional.
tá? Então é pra gente sempre ficar olhando o e-mail, porque é para lá que vai vir as respostas. O título da minha solicitação, então, hipoteticamente, né, problema no acesso do professor. Né? Então, vocês podem também abrir o chamado, assim como a equipe diretiva pode abrir chamado e o secretário de escola pode abrir chamado. Na descrição, para eles resolverem uma questão, a gente tem que dar o máximo de datas, porque além de trabalhar só dentro do nosso município com várias escolas, eles trabalham com vários municípios. Então, eu tenho que relatar que eu tô com um problema no acesso, mas é da prof tal, né? De preferência o CPF, porque daí não tem erro de o nome ser igual. Relatar a turma que ela está tendo problema, dar um exemplo de aluno se tiver. Então, tudo que vocês puderem trazer de informação para a Educar poder trabalhar melhor. Tem a opção também de colocar uma foto, por exemplo, eu fiz o print da tela ou a professora me mandou o print da tela que deu problema. Eu posso anexar esse arquivo. Se ele está no computador, né, eu já consigo puxar para cá. Ou posso fazer um print da tela também, colar direto aqui, fazer um copia-cola também aceita. Então, o máximo de informações que eu puder relatar sobre a situação é o que vai ajudar. Por fim, bem importante, como essa plataforma de suporte ela é comum à equipe diretiva, secretária escolar, é importante que a gente se identifique. E eu peço sempre, ainda mais agora, no momento de pandemia, é que tenha um telefone de contato. Então, colocar um telefone, um WhatsApp, eles também entram em contato pelo WhatsApp, ou se quiser marcar uma hora para eles fazerem a ligação, ligar para vocês, para conversar sobre o assunto, tudo isso pode ser relatado aqui. E aí vai no campo gravar. Então, salvou toda a informação que tu quer passar para ali. Eu não vou salvar, né, para não entrar para educar esse teste. Tá? Aqui também tem chamados, ó, que quando está encerrado, quando o chamado está com fornecedora, que é um problema mais grave, demanda de um conserto maior, ou quando a gente pede para eles produzirem um formulário novo, também aqui é onde demora. Por exemplo, a questão do sininho que os professores estão relatando muito, já está aqui no item de fornecedor, então eles estão fabricando uma ferramenta para que o professor consiga limpar o seu sininho. Né, que ficou com atividades do ano passado, principalmente as entregas físicas. Um outro item que eu gosto muito de mostrar quando eu entro na parte de suporte é esse ícone aqui, o I. O I, base de conhecimentos. Clicando nele, a gente tem uma série de informações, manuais, então dá para tirar muita dúvida. Por exemplo, aqui eu vou botar, se nós estivéssemos em aula presencial e a escola quisesse colocar o horário dentro da plataforma para o professor fazer a chamada online pelo celular, pelo tablet. Então eu escrevo aqui, ó, registrar horário. Vamos ver se aparece. Pode tentar. Ou montagem de horário, né? Vamos ver o que vai aparecer. Não apareceu. Vamos botar montagem de horário. Tá? Então, aqui no caso, digitei só a palavra horário, né? Então, processo de geração de grade de horário. Então, tem uma série de manuais que eu posso pesquisar. Aqui tá a montagem de horários, ó. Portal do secretário escolar. Então, é uma demanda do portal do secretário estudo. Ó, tem aqui também para a gente pesquisar portal do pais e estudantes. Tem alguma dúvida, se eles têm alguma dúvida. Claro que esse aqui a gente já passou para vocês, mas tem onde buscar. Então, tem uma série de manuais que a gente pode se beneficiar para o nosso trabalho do dia a dia. Vou sair então da tela de suporte, voltando para a nossa tela inicial.
O último item aqui do canto superior direito é o sair, né, que eu não vou sair agora. Abaixo dele tem um número 1 em laranja aqui. Esse ícone aqui eu vou abrir para mostrar. É um local onde a Secretaria de Educação manda avisos para a escola. Então, vai sumir a partir do momento que eu ler este aviso. Esse aqui são referentes ao ano passado, então, sobre os sábados letivos. Eu clico no lápis aqui e ele aparece o aviso que a Secretaria de Educação informou. Eu confirmo que li e automaticamente já some a notificação lá daquele triângulo lá em cima. Tá? Também vocês, quanto supervisores, equipe diretiva, escola, professor, todos podem trabalhar com mensagens dentro do portal. Então, lançamento de avisos. Eu vou no item incluir. E aqui eu posso, né? Então, vamos supor que eu vou marcar uma reunião pedagógica, vou botar a data da reunião, né? Nas abas de cima eu posso destinar para quem eu quero que vá essa mensagem, esse aviso. Tá? Então, vocês podem explorar, fazer alguns testes para ver a melhor forma de utilizar essa parte das mensagens. Cadastros pedagógicos, vocês têm aqui recomendações para o aluno, são todos itens que vocês podem estar explorando para ver o que serve, né, para o supervisor aqui, mas podem ficar à vontade, eu vou mostrar os itens principais aqui que vocês estão trabalhando mais frequentemente. Calendário escolar e horário, a gente não está trabalhando porque as aulas estão remotas, então as escolas que, quando presenciais, fizeram a chamada online, utilizaram esses dois itens. Então, só monta horário hoje dentro da plataforma, quem quer fazer a chamada online, ou também pela facilidade, né, do programa mesmo montar os horários com as disciplinas. Consultas, vocês já estão acostumados a ir. Na consulta, vocês veem o documento do professor, é a tecla que vocês estão acostumados a ir. Consulta, documento professor. Então, aqui eu posso ver o que o professor está informando, eu posso imprimir também, caso um pai esteja na escola e queira a atividade do seu filho, eu posso imprimir. Aqui eu posso selecionar ou não, né? Já vem uma pesquisa pronta, mas eu posso selecionar. Eu quero o ensino fundamental, eu quero o 9º ano, o componente específico eu posso procurar, e a professora, se eu quiser procurar pela professora. Tá? E aí eu vou pesquisar e ele vai me dar as atividades da professora pesquisada, da disciplina pesquisada. Né? O que vocês fazem bastante que auxilia é restringir a semana. Eu quero só as atividades, ó, eu posso pesquisar também pela data. Eu quero só as atividades da primeira semana de aula. Então, eu vou aqui no meu calendário e coloco a data que eu quero. Então, iniciou dia 8, eu quero as atividades até sexta-feira. Vamos lá até dia 12 e pesquisar. Então, vai aparecer as atividades específicas daquele período que eu relatei, tá? Para assumir a pesquisa é só clicar no xizinho, né? Eu consigo tirar, ó, tirei a pesquisa do professor, nome do professor do componente, então eu pesquiso, já aparece mais professores, porque eu não restringi a um componente só. Então, a pesquisa é livre, como agradar vocês, né? Então, eu pesquisei a turma do 9º ano, eu também posso pesquisar, ó, aqui eu tenho a atividade da professora, na primeira semana de março, eu vou na lupinha, eu visualizo a atividade, eu vou na seta com um tracinho embaixo, eu baixo o arquivo, então ele vai para o meu computador, tá? E aqui no botão verdinho, esse tem resposta ou não. Tá? Para o estudante, eu consigo, na segunda aba, acompanhamento do estudante, eu consigo que venha toda a turma que eu selecionei, então eu posso pegar somente a aluna, uma aluna da turma em específico e ver como é que ela tá, se ela tá respondendo, se ela tá interagindo, tá? Na impressora eu consigo um relatório, então se eu quero um relatório de acompanhamento desta estudante Aline,
eu posso emitir um relatório em doc ou em PDF, né? Posso escolher se eu quero. Tá? Eu posso ver como é que está as atividades do aluno, aqui as horas, se o professor já corrigiu ou não. Então, é um documento por aluno, eu consigo somente hoje no portal do supervisor ou do secretário escolar, através desse segunda aba, acompanhamento do estudante. Tá? Então, fazendo essa parte de consulta de documentos de professor e aluno, a gente pode ir para os estudantes matriculados. E neste item de consulta estudante matriculado, eu tenho uma visão geral de toda a escola. Então, a única coisa que eu gosto de mexer aqui é agrupar por turma e pesquisar. Eu não preciso me preocupar em mexer em nada, a menos que eu queira uma informação específica. Eu quero saber somente do fundamental, a turma de primeiro ano, quantos alunos tem. Aí eu posso, né, filtrar e pesquisar. Mas aqui, se eu não mexer em nada, eu tenho uma visão geral de todos os meus alunos. Eu posso, na situação de matrícula, saber, por exemplo, quais são os transferidos. Eu só quero saber os transferidos. Então, eu clico ali na situação de matrícula, transferidos, e vou em pesquisar. Só vai me dar a situação, a lista de transferidos da escola, deste ano letivo de 2021 que eu estou. Tá? No caso da Escola Farroupilha, que tem o EJA e os cursos técnicos por semestres, tem que ir no campo opções, lá no canto superior direito, passar para semestre e aí fazer a pesquisa. Tá? Então, tem que estar sempre pesquisando referente ao seu curso, ao período anual ou semestral do que é o seu curso, né? Então, ensino fundamental, ensino médio, educação infantil fica no anual, pode pesquisar direto. Então, estudantes matriculados é isto, tu pode ter uma lista de todos os estudantes por turma, né? Uma coisa bem importante de mostrar, eu vou tirar aqui, vou filtrar, vou pesquisar de novo, vou colocar todos e vou pesquisar de novo. Então, como eu disse, aqui aparece uma lista de todos os alunos da escola. Tá? Eu tenho uma impressora aqui que me abre muitos relatórios e vocês podem explorar esses relatórios como bem entender. Então, eu tenho assim estudantes que têm transporte escolar, eu tenho estudantes... uma lista de matriculados tal qual eu tirei aqui, apareceu nessa tela. Eu tenho como procurar saber telefones de responsáveis, endereços de responsável. Então, tem muitas informações que o supervisor pode aproveitar, né, para entrar em contato com o familiar, caso necessário. Então, esses relatórios todos estão em estudantes matriculados. Resultado final. Este item de resultado final de consultas, vocês podem olhar ele voltando para o ano de 2020. Então, vão lá em opções, voltem para o ano de 2020 e aí sim vocês vão ter um resultado final. Então, quando fechar o ano, que a secretaria fizer o trabalho de fechamento, a supervisão tem uma visão geral de todas as turmas, dos alunos aprovados, dos reprovados, com notas, no caso que ganham notas. Então, tem uma visão geral da sua escola e dos seus estudantes. Consultas pedagógicas. No caso aqui, as escolas que trabalham com notas, né, tem como tirar um espelho de notas, então ela consegue ver as notas dos estudantes por trimestres, como é que foi todo o trâmite, sempre indo nas impressoras, elas sugerem relatórios, aqui a Educar deixa relatórios, inclusive aproveitados por outros municípios, porque pode ser que venham a ser proveitosos para a gente, bem como se tiver um relatório que vocês achem interessante e não consta na plataforma, podem me enviar o modelo, a gente solicita a Educar que produza esse material. Então, tudo é uma questão de tempo e de vocês explorarem a plataforma. Parecer descritivo, escolas que informam, professores digitaram parecer descritivo, o supervisor tem como no portal dele olhar como é que está essa turma, como é que estão os pareceres dessa turma, tá? Que já foram lançados pelo professor. Relatórios, o penúltimo item. Aqui é mais uma questão de consulta mesmo, então quer os aniversários, quer fazer alguma coisa especial para alguma turma, quer saber uma lista de aniversários, consegue também, podem explorar aqui e ver o que serve
melhor serve para vocês, para o trabalho de vocês. O último item, emissão de documento, registro de frequência. Esse item ele consta tanto no portal de secretário, quanto para os professores e também para vocês supervisores. Registro de frequência aqui eu consigo mais ou menos montar o meu caderno de chamada. Eu consigo aquela primeira ficha, né? Eu sei que vocês já pediram. Vou simular aqui um dos anos finais. Tá? Eu sei que vocês já pediram para os profs fazerem, já emitirem os seus documentos. Tá, então eu pesquiso a turma, pesquisando a turma me abre o campo de baixo, aí eu digo que tipo de relatório que eu quero, se eu quero um registro de frequência. Pessoal, os preenchidos nós não estamos utilizando, porque nós não informamos presença na plataforma. Agora em aula remota nem presença a gente pode informar de forma alguma, tá? Então a gente não utiliza. Já pedi para eles desenvolverem aquela fichinha dos códigos das competências e habilidades da BNCC, que também fecha todo o modelo de caderno de chamada. Então, seria a ficha de frequência, seria essa ficha da BNCC, as avaliações, né, ali quando os professores colocam que avaliações que foram feitas, também para fechamento das notas, aquela folhinha de avaliação. Então, na maioria dos casos, aos pouquinhos, né, já estão tendo ali, e conforme surgirem casos novos, necessidades novas, vocês podem repassar que a gente solicita à empresa. Também, mesmo eu dizendo para vocês que a gente utiliza um ou outro, vocês podem abrir todos e explorar, porque às vezes não serve oficialmente como, por exemplo, montar um caderno de chamada, mas serve para o trabalho diário de vocês. Às vezes a gente se adapta melhor com um ou com outro relatório, tá? Eu vou só simular o registro de frequência em branco para mostrar alguns erros que ocorreram e aí vocês já sabem o que funciona. Quando eu coloco um tipo de documento que eu quero gerar, eu preciso aqui sim preencher os outros ícones, diferentes daqueles outros relatórios lá da situação da matrícula. Então, toda vez que der algum erro aqui nessa tela é porque faltou eu preencher algum lugar. Então, período letivo eu tenho que colocar que é o primeiro trimestre. Depois, quando a escola abrir, os demais trimestres vai constar aqui para a gente selecionar. Aqui os dias letivos, ele já conta mais ou menos o que foi informado lá no calendário escolar, mas eu digo para vocês que para ficar uma folha única, ainda mais que agora a gente não faz chamada, bota 36, que daí fica numa folha única, fica um padrão. Tá? A presença, o que é essa presença? Essa presença, a única diferença é que lá no quadrinho onde eu for botar a falta, ele já vai ficar com um pontinho marcado se eu deixar o pontinho aqui. Então, o ponto que eu botar aqui, quando eu emitir lá o registro de frequência, vai estar o ponto em cada um dos quadrinhos. Se eu não quiser o quadrinho sem nada, tem professor utilizando esse relatório aqui para colocar se o aluno entregou ou não a atividade. Então, ele deixa sem o pontinho para ele poder colocar aqui, essa ele entregou, atividade 1 não entregou, atividade 2 não entregou. Então, ele está fazendo, utilizando esse formulário de uma outra maneira. Tá? Situação da matrícula também pode deixar todos, né? Porque se tiver aluno transferido vai aparecer. Transferências, não precisa marcar. Aqui é L adicionais, são linhas adicionais. Então, terminou lá na minha chamada na Vitória, tá? Mas eu gosto de deixar umas 4 linhas em branco, vai que entra aluno novo, eu escrevo à mão mesmo ali no final. Mas claro que toda vez que a secretaria matricula um aluno, já vem direto para cá, então já vai constar no próximo relatório que eu emitir. Mas se eu quero deixar linhas adicionais, pode deixar, não tem problema algum. Esse relatório já pode vir com o nome da prof, então é só eu marcar aqui que quando eu gerar, ele já vai gerar com a prof. A mesma observação que lá no vídeo dos professores eu disse que eles podiam botar, que as aulas estão sendo remotas, aulas remotas, aqui eu também posso escrever e vai sair nesse meu registro. O imprimir aqui me dá algumas alternativas. Eu posso imprimir em doc. Eu quero tirar alguma informação lá para aproveitar esse relatório para outra coisa. Imprime em doc, que daí ele te permite abrir em Word e tu vai conseguir alterar uma palavra, uma coluna, alguma coisa que tu queira. Também tu pode imprimir em Excel, se tu gosta de trabalhar bastante com colunas. Tá? Em PDF, se a gente mexer em PDF, daí é só para imprimir, porque não dá para editar, né? Então, são essas as funções.
escolhi o que eu quero, ele já vai gerar esse relatório e aí eu decido se eu quero guardar no meu computador, se eu quero imprimir ou não. Tá? Aqui que eu comentei para vocês, ó, que nesses quadrinhos vai o pontinho quando eu decido, tá? Então, esta foi uma visão geral do portal do supervisor escolar. Então, eu digo sempre para vocês assim, explorem, vão nas impressoras, abram todos os relatórios que tem, para ver se eles servem para vocês, facilitam o trabalho de vocês. Tem alguma ferramenta que para vocês faz muita falta e gostaria de ver se a plataforma consegue abordar, traz para mim, me manda um modelo, que a gente entra em contato com a empresa, pede para eles verem a viabilidade de colocar isso dentro da plataforma. Aí qualquer coisa eu fico à disposição para esclarecer demais assuntos. Tchau, tchau!